O que é que se passa no PSD? Passam-se várias coisas. E temos de ir uma história, se o Mário me dá 2 minutos para contar a história. Certamente. O PSD tem 2 problemas maiores do meu ponto de vista. Um começou em 1985, 86. O PSD teve um grande primeiro-ministro, chamado Aníbal Cavaco Silva. Foi tão bom primeiro-ministro como descurou a presença do partido. Ou seja, o PSD, que era um partido instável, um partido frentista, não recusemos o conceito, um partido formado de várias franjas, que tinha tido origem em 74, muito no pensamento da Igreja Católica Portuguesa, da doutrina social da Igreja, alguns sociais-democratas, alguns liberais, há uma área conservadora, mas, sobretudo, sociologicamente, composto por 2 áreas, 3, se quiser, fortes. A burguesia, a média burguesia, os setores que sentiam que a sociedade portuguesa lhes transmitia uma possibilidade de ascensão, de mobilidade social, os setores modernizadores da vida económica, social e cultural portuguesa, e, em terceiro lugar, o PSD tinha uma grande implantação no mundo rural. Estes eram, digamos, os 3 eixos fundamentais do PSD. Ora, as 2 questões que emergem a partir de 85... No mundo rural, entre o patronato rural, para usar uma terminologia... Não só. Trabalhadores rurais, pequenos proprietários. Pequenos Toda a gente tinha um sentido de propriedade. 75 criou um problema em Portugal, o sentido da propriedade. Porque desabrochou o conceito, a ideia, a sensação de que o PC ia, assim como fez no Alentejo, as expropriações e a reforma agrária, as ocupações selvagens, isso podia acontecer noutras zonas do país. E isso tocava na questão essencial, que é a propriedade. O sentido da propriedade rural, ou urbana, neste caso estamos a falar do campesinato, sentiu vivamente. O PSD colmatou esse espaço, esse triplo espaço, se quiser. Simplesmente o que acontece é que a evolução que o PSD tem, sobretudo nos últimos 10 anos, do meu ponto de vista, falo esquecer muito essas classes sociais. O PSD deixou de penetrar a universidade, o PSD abandonou as elites culturais, e é tão fundamental as elites culturais. O PSD abandonou um pouco a classe média, que se proletariza em algumas circunstâncias, reduz-se e nós abandonámos-la. O PSD claramente perdeu a liderança e o protagonismo e a representação política dos setores mais ativos e mais modernizadores. Isso é o primeiro facto. O segundo é, desde 85, um pouco a gestão de Cavaco Silva. Cavaco Silva foi um bom primeiro-ministro. Ninguém o recusa. Mas é tão bom primeiro-ministro como foi mau presidente do partido. Porque o PSD, que é um partido que tem de acompanhar aquilo que é a evolução da social-democracia, a evolução da democracia não é um conceito estático, é um conceito hoje em dia extremamente relativo. Pensar a social-democracia em 74, pensar a social-democracia em 95 ou em 2007, digamos, o termo é o mesmo, o conceito é o mesmo, mas o que está lá dentro implícito são questões completamente diversas. O PSD, em 85, 86, deixou de pensar. Em vez de ser a opinião pública, os setores que projetam a sua opinião no partido, PSD, e o PSD o projeta no Estado, nós invertemos a pirâmide com Cavaco Silva. O Estado, o Governo, determina o que o PSD é, e o PSD é um acompanhante, um apoiante do Governo, e não um animador. Essa excelência. Mais grave. Marcos Mendes tinha uma obrigação. Tinha um momento de luta contra Sócrates daqui a 2 anos, mas tinha uma obrigação, ao menos manter o nosso património e não perder. Ele deu ao adversário Lisboa sem razões para isso. E pior, não fez só isso. Encravou-nos a vida em Setúbal. Setúbal é preciso olhar politicamente Setúbal. Setúbal há 2 anos ganha um homem importante do PC. Carlos Sousa. Carlos Sousa é um grande líder. Carlos Sousa é um grande presidente da Câmara. Em Palmela fez um trabalho notável, um homem de uma grande admiração. Corrido pelo PC. Mais tarde, pelos stalinistas do partido, da linha de Jerónimo de Sousa. Os setúbalistas estavam cansados da gestão anterior do Partido Socialista, deu vitória a Carlos Sousa, e o que acontece nas eleições? O PSD sobe espetacularmente com uma pessoa. Com Fernando Negrão. Fernando Negrão. Ele e a família dele têm um prestígio enorme em Setúbal. O Fernando Negrão é um homem distinto. É um político com grandes capacidades, com isenção, rigor, seriedade, uma boa imagem. Ao trazê-lo para Lisboa, eu colocá-lo agora, vereador em Lisboa,
retira-o do sítio onde ele, daqui a 2 anos, com a crise que o PS teve, com a crise que o PC tem, decorrendo daqueles processos das reformas todas estranhas que se passaram, e com o afastamento do Carlos Sousa, que é um grande presidente. Tinha boas hipóteses De ganhar. O Dr. Marcos Mendes não só dá a Câmara de Lisboa ao PS, como retira a possibilidade de nós ganharmos em Setúbal. Isto não tem qualquer explicação política. Um partido político é para exercer, faz-se para protagonizar, popularizar um conjunto de ideias que são presentes na sociedade e são aplicáveis, mas tem de ser o poder. Ora, quando o exerce desta maneira displicente, profundamente displicente, não tem desculpa. Dr. Luís Filipe Menezes é homem para federar essas hostes tão complexas? Eu espero e desejo que sim. Eu estou naquela posição... Apoia-o? Apoio. Vai ver, entre os dois candidatos, claramente, eu acho que o Luís Filipe Menezes é melhor. Sei que há muitos pari-peri, há muita espuma. Eu gostava de o ouvir mais sobre isso. Eu falarei disso. Apoia-o como um mal menor no panorama que se desenha? Não. Ou apoia-o porque... Apoio porque entre os dois candidatos, ele claramente é o melhor. Porquê é que eu acho que o Luís Filipe Menezes pode ser um bom líder? Porque ele parte de uma posição em que, aparentemente, as elites do partido, aqueles notáveis do partido, só têm o voto deles e de mais ninguém. Já falámos disso aqui uma vez. São pessoas que parecem do outro lado. Porque o Luís pode fazer um efeito de surpresa que ninguém pode fazer. Que é de repente aparecer com um conjunto de pessoas e chamar pessoas que hoje em dia têm apoio do Dr. Marcos Mendes, pôr o partido todo unido e não dividido. O Dr. Marcos Mendes dividiu demasiado. O Dr. Luís Filipe Menezes tem de unificar. É preciso que cada um se disponha a sentir-se presente e disponibilizar-se para apoiar. O Partido Social Democrata tem de perceber que tem de atuar o que é o seu conceito de social-democracia. Eu acho que é uma expressão extremamente difícil de interpretar enfim, eu não queria fazer comentários sobre a doutora Paula Teixeira da Cruz, porque é uma das grandes responsáveis da crise hoje. Lisboa tem um problema. Marcos Mendes e Paula Teixeira da Cruz. Eles são os dois responsáveis maiores. Mas a senhora, em vez de fazer meia-culpa, não. Dá o salto para a frente e lança-se no escuro, dizendo uma coisa que tem alguns problemas. Em primeiro lugar, o partido é um partido popular, de cidadãos, de eleitores. Classificar os nossos eleitores, os nossos militantes e os cidadãos portugueses em as elites e a ralé é uma ideia perigosa. Luís Filipe Menezes fez bem na quarteira de ir para a zona com certeza. geral da festa. Luís Filipe é o homem do povo que tanto se dá com as elites, como com o povo. E mais, para falar em elites, as elites financeiras em Portugal, o Conselho onde investem mais é em Gaia, não é em Lisboa da doutora Paula Teixeira da Cruz. Portanto, esse conceito separador entre a elite de um lado e a não elite do outro é perigoso. Sobretudo, é antidemocrático. Segundo lugar, afastarem-se. Eu já assisti a discursos desses no passado. Eu devo ser a pessoa mais velha das mais velhas, está no partido. Eu aderi ao PSD no dia 27, praticamente, uma reunião com o Dr. Sá Carneiro. 27 de maio. 27 de Abril. De Abril? Ainda. De Abril. Não, 2 dias a seguir ao 25 de Abril, reunimos à porta da SEDES. Estamos a falar de 1974. 74. À porta da SEDES, 2 dias depois, com o Magalhães Mota, com o Francisco Sá Carneiro, com o Sá Borges. 3 ou 4 pessoas reunimos nessa altura para já começar a trabalhar. E o que acontece, e sentiu desde essa altura, é que houve várias ameaças nessa altura. Ameaças, por exemplo, das opções inadiáveis. Há momentos em que, quando se julga e se joga o poder dentro do partido, por uma escolha popular e dos militantes dentro do partido, há sempre quem abane com a ideia da cisão. O partido não perdoa, nem gosta de quem defende as cisões. Gosta e aprecia é quem defende a unidade. A unidade não é construída na unicidade. A unidade é construída na diversidade. Mas a diversidade obriga a lealdade, a bom desempenho e obriga, sobretudo, a não ter ideias e princípios e discursos de ruptura e de afastamento.